Rodriguinho, né? Por mais essa parceria, né, para a gente estar fazendo esse plantão Tira Dúvidas, para falar sobre a Política Nacional Aldir Blanc, que é muito importante, gente, porque é inédita no Brasil, como vocês sabem. A gente é um recurso que chega para os estados e municípios, é um bom recurso, né, que chega para os estados e municípios, e a gente tem que valorizar isso, né? A gestão pública, ela tem que pensar de uma maneira as formas, né, que você vai fazer esse recurso chegar até os fazedores de cultura, né, até os artistas, e para movimentar a cultura no município, né, e gerar emprego e renda, que é o que tem de mais importante, né, nessa política. Gente, então é isso, né? Vai ser um excelente plantão Tira Dúvidas para todos nós, tá? E nós estamos à disposição. O Comitê de Cultura está à disposição de todos os municípios, tá? Se vocês podem entrar em contato com a gente, nos siga no Instagram, né? Que é @comitêculturamt, tá? Que vocês podem estar lá entrando, seguindo a gente, mandando mensagem, ou também por e-mail, tá? É o comitêculturamt@gmail.com, tá? Vocês podem estar mandando e-mails para a gente, alguma comunicação, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, gente, muito obrigado, tá? E um bom plantão Tira Dúvidas para vocês. Maravilha, Rômulo, muito obrigado pelas palavras. Como eu gosto de ressaltar, pessoal, o Comitê de Cultura tem trabalhado muito com ações voltadas em diversos territórios do nosso estado e também olhando para vocês, gestores municipais de cultura, espalhado aí nos 142 municípios aqui de Mato Grosso. Muito obrigado, Rômulo, pela presença. Lígia, está por aí? A nossa coordenadora do MINC, que também trabalha demais, gente. Com você, Lígia, a palavra, tá? Salve, salve, bom dia, tudo bem com vocês? Essa atividade aí é uma atividade muito importante, né, Rodrigo, junto com o Comitê de Cultura aí que está realizando, saudar os nossos coordenadores, Vanessa Jacarandá e Rômulo Fraga aí, né, por esse brilhante trabalho que o comitê tem executado no estado de Mato Grosso, e saudar também aí o Rodriguinho, né, que tem desenvolvido um trabalho de excelência aí pelos municípios, na manifestação aí da nossa querida Política Nacional Aldir Blanc. Eu só queria falar para vocês que a Política Nacional Aldir Blanc é uma política pública que é nossa, da classe trabalhadora, dos fazedores de culturas que estão nos territórios, dos gestores municipais que estão à frente aí da execução desses processos, né? Então, é muito, muito, muito importante que a gente acompanhe de perto, não só nos nossos municípios, mas também no Estado, a execução da Política Nacional Aldir Blanc. Ela é uma política estruturante, que é alinhada ao CPF da Cultura, e traz para nós aí diversas possibilidades de empoderamento e valorização da cultura brasileira. Então, eu deixo para vocês bom trabalho, né, boa formação, e vou estar por aqui acompanhando com vocês esse espaço de diálogo, tá certo? Um abraço. Muito obrigado, Lígia, pela sua participação. E nós temos que ressaltar, pessoal, o Ministério da Cultura voltou com toda a força, com toda a potência para fazer a cultura acontecer em todos os cantos do nosso país. E além de o Ministério descentralizar recursos aos municípios, ele também tem agora em todos os estados o escritório do MINC para auxiliar os gestores com coordenações e também o Comitê de Cultura para as ações descentralizadas. Então, parabéns, Lígia, pelo seu lindo trabalho. E também Vanessa e Rômulo e toda a equipe do comitê por esse brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em Mato Grosso. Eu quero mais uma vez saudar os que estão chegando, bom dia a todos. Aqui em Cuiabá, uma manhã mais fresquinha, gostosa, não sei como está no interior, mas hoje nós vamos falar daquilo que nós mais gostamos, que é cultura, sobre as escutas públicas. Nós vamos também ter uma passagem de como está transcorrendo todo esse processo do envio do plano de aplicação de recursos, que se encerra agora no dia 31. Então, nós ainda temos essa semana escutas públicas acontecendo e o envio do PAR também, para potencializar a cultura aí no seu território para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, eu vou compartilhar aqui neste momento a tela com vocês, para a gente iniciar este momento de entender um pouquinho mais
como que está funcionando a política pública Lei Aldir Blanc, né? Essa lei que vem para potencializar a cultura em todos os municípios. E é claro que nós estamos acompanhando todos vocês, observando, agradeço ao escritório do MINC, ao comitê, por me possibilitar estar com vocês também neste processo de acompanhamento e observação e escuta e atenção de tudo aquilo que está acontecendo no nosso território. Que nós estamos falando dessa política que iniciou no ano de 2020 como emergencial, depois nós tivemos a Paulo Gustavo, que estamos neste processo de prestação de contas, e agora que chega a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, essa política que é continuada e que segue até o ano de 2029. Então é muito importante entendermos como tudo isso vai acontecer, como esse processo estar se dando mesmo para a gente ter essa participação efetiva. E eu já quero apresentar aqui para vocês, neste momento, só um minutinho, pessoal, que eu vou ter o pessoal chegando e nós vamos aceitando. Maravilha. Apresentar aqui para vocês, mais uma vez, aos gestores que estão chegando agora, os que já conhecem essa equipe maravilhosa, que é a coordenadora do Escritório Estadual do Ministério da Cultura, que acabou de saudar vocês, Lígia Viana, a Vanessa Jacarandá, que é a coordenadora do Comitê de Cultura de Mato Grosso, que foi representada aqui pelo Rômulo, que também faz parte do comitê, e eu, Rodrigo Gomes, que estou aí como consultor cultural, trabalhando com alguns municípios de Mato Grosso, e também, sempre que possível, aceitando as demandas aqui do comitê, através do escritório, para estar falando com vocês. Então, quando se falar em cultura de Mato Grosso, pessoal, gestores municipais, Lígia Viana e Vanessa são pessoas maravilhosas que estão aí trabalhando com a gente para implementar políticas públicas eficazes para a nossa cultura. Então, nós vamos falar um pouquinho do plano de aplicação de recursos, o nosso PAR da cultura, né? Nós falávamos no ciclo anterior, do ciclo 1, em PAR. Hoje nós estamos falando do PAR mesmo, que é esse plano continuado, que tanto que nós temos as opções de fazer anual e plurianual. Então, nós não podemos deixar de ressaltar que a Lei 15.132 de 2025 trouxe algumas alterações na Lei 14.399 de 2022, que garante esse repasse no valor global de até 15 bilhões no final de toda essa execução da política pública da Lei Aldir Blanc. Então, são recursos descentralizados do Fundo Nacional de Cultura para os nossos municípios. Por isso, o MINC vem atualizando o seu regramento constantemente para que nós possamos fazer uma boa aplicação dos recursos dentro do nosso município, fazendo o fomento cultural acontecer, também estruturando as estruturas da cultura municipal, e nós temos também esse parecer de funcionamento, e agora, nessa grande novidade, que também pode ser utilizado recursos para a aquisição do Movicel. Então, os municípios podem estar se organizando também com uma parte deste recurso para estar tendo essa van audiovisual, biblioteca, totalmente itinerante para fazer esse trabalho de circulação no território. Antes de iniciarmos, pessoal, eu quero frisar que é muito importante, até não estava no nosso roteiro, mas é muito importante entendermos como usar a comunicação e a marca da Lei Aldir Blanc, como que funciona esse regramento, né? Porque nós temos um manual que nós temos que seguir com regras, tamanhos e como utilizar as logos e o que não pode ser feito com as logos nas divulgações. Lembrando que todas as publicações que vocês fizerem da Lei Aldir Blanc, das escutas públicas e todos os demais processos continuados devem estar publicados nas mídias sociais das prefeituras, dando ampla publicidade, porque tudo isso é prestação de conta e também você está transmitindo ao MINC que você tem compromisso com a execução desses recursos e ficando visível que todo mundo tem direito a ter acesso. Então é muito importante a visibilidade, as publicações, guardar estes links, porque lá no final, na prestação de contas, vocês irão também comprovar que vocês deram a publicidade necessária para que as pessoas tivessem acesso às participações
da Lei Aldir Blanc de forma ampla e uma escuta pública, literalmente. Por isso que nós chamamos de escuta pública, que é esse momento de ouvirmos os fazedores de cultura, de mapearmos todo esse território para que possamos fazer um ótimo par. Pessoal, as aplicações corretas da Política Nacional Aldir Blanc são essas, tá bom? Sempre nesta posição. É claro que no manual vocês vão encontrar cromática, em outras versões que também estão disponibilizadas de fundo, mas que estão habilitadas pelo Ministério da Cultura. Então, nós não podemos trocar as cores da letra, nós não podemos inverter ou simplesmente colocar a Lei Aldir Blanc maior do que a logo do governo federal, do Ministério da Cultura. Então, muito importante, tem dúvidas, vamos ler o manual, solicita para o escritório, vocês estão no grupo de gestores, para que nós possamos fazer o certo e o correto, tá bom? Não é como nós queremos, é como a lei nos pede, como as orientações vai nos pedir para que possamos fazer. Então, aqui eu coloquei algumas aplicações de marcas incorretas, rotacionar, a distorção, alteração de cores. Então, pessoal, tudo isso que vocês estão vendo neste momento aqui não é permitido, tá bom? Não é permitido nós fazermos essa mudança por conta. Por isso que existe o manual de logos, tá bom? Mas aonde nós vamos colocar a logo da prefeitura, a logo da secretaria? Lembrando, pessoal, que neste momento mudou-se as ordens da logo da Aldir Blanc, né? A PENAB era sempre a primeira. Agora nós não estamos mais falando com a logo da PENAB, nós estamos falando com a logo que diz claramente Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então sempre a secretaria vem primeiro, a gestão da prefeitura, depois a logo do Sistema Nacional de Cultura, e depois a Lei Aldir Blanc e Governo Federal, lembrando que a escrita do Governo Federal sempre está acima das demais logos. Então, essa é a ordem correta, tá bom? Então, não vamos errar, vamos caprichar nas próximas para termos as logos, a tarja corretamente. Lembrando que neste ciclo nós temos uma grande novidade e que vem para facilitar o acesso de vocês fazerem a inclusão do par, que é a plataforma CultBR. Essa plataforma que é fantástica, quem já está enviando seus planos ou enviou, já notou que traz muitas opções, te direciona de como preencher, para você realmente fazer um par bem elaborado e que realmente funcione aí na realidade do seu município. E a CultBR foi desenvolvida através da Universidade Federal de Alagoas, juntamente em parceria com o Ministério da Cultura, possibilitando que a gente tenha uma plataforma funcional e uma plataforma 10, pessoal, uma plataforma muito boa, onde vocês vão enviar o plano de vocês e notar que ela tem toda uma versatilidade para te auxiliar nas colocações das ações afirmativas, dos mapeamentos dos fazeres culturais aí do seu município. Quem ainda não enviou o seu plano vai ter essa percepção do quanto a CultBR vem para ser funcional mesmo e auxiliar os municípios e estados e Distrito Federal. Então, para você ter acesso, basta você colocar ali cultbr.cultura.gov.br ou até mesmo você entrar no site do Ministério da Cultura, ir na opção logo abaixo das matérias Aldir Blanc, clicar, ir no ciclo 2 e, posteriormente, clicar em preencher par. E ali, automaticamente, já vai abrir a plataforma CultBR. Lembrando, pessoal, que quem não tem cadastro no Gov, é importante ter, tá bom? É importante porque você precisará para acessar. Lembrando que para enviar o seu plano de aplicação de recursos, é o mesmo login e cadastro que enviou o plano de ação e que assinou o termo de adesão, que tem a habilitação do FAF1, FAF2 na Transfere Gov. Se você não tiver este acesso, você não vai conseguir acessar para enviar o plano de aplicação de recursos. Então, já cuidem. Quem não tem o cadastro pode realizar junto a uma pessoa que é habilitada ali no Transfere Gov do seu município para fazer o seu cadastro e enviar o seu plano. Aqui, essa é a primeira imagem que vocês terão ao acessar a CultBR. Então, vocês vão clicar ali no Acesse com o GovBR.
Aí você vai entrar com o seu CPF e login este que já está habilitado na plataforma Transferigov como FAF1, FAF2, como cadastrador, tá ok? Então, não tem como você clicar ali e não aparecer o plano se você estiver já com o seu login correto na Transferigov. Agora, se você acessar com outro login ou que não está cadastrado na Transferigov, automaticamente não puxará o seu plano de ação. Logo mais, pessoal, vocês têm embaixo também um ícone que você pode estar tirando todas as suas dúvidas, chamando o pessoal aí do Ministério da Cultura para te dar este suporte. Lembrando que as respostas podem chegar até em 48 horas, diante de toda a demanda que pode ocorrer, né? Nós estamos no prazo final, então as demandas, a plataforma pode apresentar algumas pequenas lentidões. Uma questão muito importante, no momento que vocês estão preenchendo o par na plataforma CultBR, se você exceder um tempo de 1 hora, a plataforma automaticamente vai fechar. Mas não se preocupe, que todas as informações que já foram salvas, ficará salva e você só vai avançando até chegar naquela etapa que você estava preenchendo, tá bom? Tem dúvidas? A CultBR também sana todas as suas dúvidas. E se ainda ficou com alguma dúvida, você tem um ícone para também falar diretamente com o pessoal do Ministério. O segundo passo, você vai precisar, então, fazer o seu login com o seu CPF. Lembrando que o login precisa estar cadastrado na plataforma Transferigov. Sem cadastro na Transferigov, você não vai conseguir avançar, porque você não irá encontrar o plano de ação. E é muito importante salientar, como eu acabei de dizer, que os usuários precisam ter o perfil gestor-recebedor FAF1 nível 1 para poder preencher o par, tá joia? E depois que vocês acessaram, vocês já vão aparecer na tela plano de ação no lado inferior esquerdo da tela. Aí é só clicar em cima e dar continuidade preenchendo as primeiras informações que logo mais nós vamos mostrar a vocês. É muito importante, pessoal, que quando vocês forem fazer esse acesso na CultBR, vocês vão precisar incluir e-mail, telefone, endereço e dar o aceite nas políticas de proteção de dados pessoais da plataforma, conforme é regido pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, da política de privacidade e proteção de dados. Sem você dar o aceite nestes termos, você não consegue seguir à frente, tá bom? Fica bem do ladinho mesmo da escrita do termo de aceite, um quadradinho branquinho que vocês vão com a mãozinha com o mouse, vai clicar, vai ficar verdinho e vocês vão conseguir avançar. Que no caso é este aqui, tá? Essa é a tela dos dados cadastrais. Rodrigo, qual e-mail devo preencher? Qual telefone? O e-mail mais funcional possível da Secretaria ou do Departamento de Cultura. Não vamos colocar e-mails, pessoal, e telefones que as pessoas não veem, não respondem, porque o MINC vai se comunicar com você através destes canais também para dizer informações sobre o seu plano de aplicação de recursos. E após preencher todas essas informações, vocês vão acessar o plano de ação de vocês. E aí a gente precisa que, para validar o plano, o número, todos os números corretos, tá bom? Inclusive o número do endereço, pessoal. Não vai avançar a plataforma se vocês colocar lá em branco. Ela vai acusar que tem campo sem preenchimento. Então, não tem número, o prédio onde você realizou escuta pública ou onde você está com cadastro, é sem número, coloque então 00 para conseguir seguir à frente, tá joia? Então, lembrando que lá vocês vão precisar colocar, ó, todas essas informações. Logo mais, quando vocês fizeram já essa primeira etapa, nós vamos para a inclusão da identidade visual do ente. Agora, a CultBR te possibilita que todos os documentos oficiais que saírem pela CultBR tenham a logomarca do seu município e do fundo municipal, caso houver. Vocês vão colocar ali nos formatos PNG, JPEG, GIF e outras. Vão subir a logo em alta resolução e fundo branco, tá bom?
não sem fundo, com fundo branco. Todos os documentos que saírem da CultBR vai constar aí a logo da Secretaria e da Gestão Municipal, junto com o Sistema Nacional de Cultura, a logo da Lei Aldir Blanc e do Ministério da Cultura Governo Federal. Então, não tem o logo de gestão, não tem o logo do fundo, tudo bem, pessoal, é só avançar. Depois que a gente anexou, né, o brasão do ente, é importante observar a qualidade, tá, pessoal? De no mínimo até 2 megabytes, aí a imagem que vocês vão fazer este anexo. E logo depois que você fez o 5º passo, a gente fez toda essa questão da logo do fundo, que pode ser inserida. Ah, mas a logo do fundo pode ser substituída pela do departamento, pode ser substituída pela logo da secretaria? Não, pessoal, é do fundo, não tem, deixa sem, tá certo? Muito importante que logo depois nós vamos ter as informações a seguir do Sistema Nacional de Cultura. E muito importante já ressaltarmos aqui que quem ainda não tem adesão à plataforma SNC, é importante entrar, se cadastrar ou trocar o login para quem já tem e trocou gestão e atualizar todas as informações do Sistema Nacional de Cultura, porque também será solicitado na CultBR no envio do PAR. Então, vocês vão precisar ter a lei do Conselho de Cultura, do Fundo e do Plano de Cultura. Então, vocês, além de precisar subir esses anexos, vocês precisam também escrever o número da lei e o ano. Ah, eu não tenho fundo, tenho só conselho e plano. Você vai selecionar aquilo que você tem e vai subir as informações. Mas lembrando que é muito importante já iniciar essa organização interna, aí dentro das secretarias, dos departamentos de cultura, para termos um conselho ativo, um fundo ativo e um plano decenal funcionando no seu município. O 8º passo, nós vamos, então, para essa atualização do conselho, do fundo e do plano. Como que vai funcionar ali no PAR, na Transferigov, que está associado? Você vai preencher o número da lei e a norma, tá? E o ano da lei. Depois vocês vão anexar a lei que cria, o decreto ou portaria que nomeia os conselheiros de cultura ativos no município e a instrução normativa, se houver, no município. E se tiver mais alguma outra documentação que comprove toda essa estruturação do conselho, vocês podem anexar na aba Outros. E segue a mesma questão para o fundo. Mas lembrando, pessoal, o seu fundo precisa ter CNPJ, tá bom? Se você não tiver o CNPJ, você não vai conseguir subir as informações do fundo. Por quê? Nós precisamos que o fundo tenha sua lei, o seu decreto e portaria, a sua instrução normativa e toda a sua regulamentação. Não basta ter a lei do fundo e ele não estar em funcionamento. O fundo precisa estar totalmente organizado dentro da legislação atinente que é solicitado. E depois de preencher tudo isso, vocês vão seguir à frente no avançar, preenchido tudo. E é muito importante que, após este passo, nós vamos falar sobre as informações da consulta pública, para a gente continuar a elaboração do nosso plano de aplicação de recursos. Então, não tem como você fazer um PAR sem ter ouvido a sua comunidade cultural. Não importa se é no meio digital, se foi audiência pública, se foi consultas descentralizadas, diversas consultas, mas é necessário fazer tudo isso. E, inclusive, quando vocês forem abrir o campo para inserir as informações da escuta pública, você vai precisar destacar a data de quando foi feito, o endereço do local, a quantidade de participantes e também subir as comprovações. Como que eu comprovo que eu fiz a escuta pública? Com a lista de presença assinada, discriminando os segmentos presentes, com a ata lavrada, com tudo que ocorreu, todas as informações necessárias e também fotos e informações que comprovem essa elaboração. Mas a lista de presença é primordial porque ela demonstra que tem assinatura a punho por cada um que esteve ali para debater e falar sobre essa construção do plano de aplicação de recursos. Então, a participação social no processo é obrigatória.
Inclusive, está instituída na portaria de número 200 de 2025, nos artigos 18 a 23. Então, não tem como falarmos de PAR, planejamento de recursos da Lei Aldir Blanc, sem ter ouvido a nossa sociedade. Então, vocês precisam informar tudo isso e como ela foi feita, se foi presencial, se foi remota, híbrida, tá? Pelo menos uma dessas comprovações é obrigatório. Ah, Rodrigo, mas nós fizemos virtual, nós fizemos presencial, coloca tudo lá, tá? Vocês têm essa opção de selecionar mais de uma opção de como foi feito essa participação pública. E aqui chega na aba do CultBR, onde vocês vão colocar esta opção. Você vai no maisinho, que está na frente do presencial, do remota e do híbrida. E ali vai abrir o campo para preenchimento e envio desta comprovação. Lembrando, pessoal, que nós temos a regra de formalização das ações de escuta e participação social, tá bom? Então, tudo precisa estar registrado, publicado, dando ampla publicidade, demonstrando que o município também tem compromisso com a ação cultural, com a descentralização do recurso, para chegar aos fazedores de cultura e fazer esse grande fomento aí no município de vocês. E se caso o município tenha o Conselho de Cultura instituído, está ativo, com reuniões periódicas, é muito importante também levar essa participação, essa escuta pública, para o Conselho olhar, observar e também sugerir possíveis alterações e também encaminhamentos para engrandecer ainda mais a escuta pública de vocês. Então, aqui são os campos que devem ser preenchidos, o período da consulta pública, a plataforma eletrônica, se caso houver, e o número de participantes, né? Se for de forma remota, aí você vai anexar as comprovações. E se for presencial, segue o mesmo roteiro. Preencher o período da escuta pública, que é a data, a plataforma que você pode ter utilizado também no híbrido e o número de participantes e anexar as comprovações. E também a opção híbrida, né, que vocês podem estar fazendo através do Meet, através de diversas outras plataformas que vocês consigam documentar toda esta ação. E o 10º passo, nós vamos precisar informar se a consulta pública para a elaboração deste plano de aplicação de recursos foi feito num planejamento anual ou plurianual. Vocês têm essa opção, né? Quando vocês forem enviar o PAR, vocês podem trabalhar um exercício, lembrando que se você optar por ano em um exercício, todos os anos vocês vão se submeter a fazer a escuta pública, todo esse processo e a aprovação do Ministério. Já se você escolher plurianual ou quiser se planejar para os 4 anos, até 2029, vocês também podem, a plataforma te dá essa opção, só que você já está planejado. Então, você depois vai fazendo apenas ajustes, pedindo aí ao MINC possíveis reformulações no seu plano de ação. Mas, se nós temos a opção de fazer anualmente, poder mapear, melhorar cada vez mais a forma de atuação da secretaria e do departamento, nós temos essa opção, tá bom? Então, fica a critério de vocês o que será mais viável e plausível. Mas lembrando que tudo isso precisa ser levado ao consentimento da escuta pública. Afinal, quando nós vamos programar mais de um ano, nós estamos já organizando toda uma ação continuada já programada. E anualmente não. Todos os anos o gestor, a secretaria, o departamento vai se encontrar com os fazedores de cultura, que isso é muito bom. Então, aqui é um modelo para vocês de como a plataforma vai te dar essa opção de preenchimento, tá bom? De todos os ciclos ou de apenas um. Se eu quero fazer anual, eu vou alterar de plurianual para anual. E aparecerá apenas o exercício 1. E se vai para plurianual, eu posso planejar os demais exercícios. Lembrando que é muito importante informar as modalidades também das consultas públicas realizadas, tá joia? Nós não podemos deixar sem marcar. Lembrando que se você não fizer este preenchimento adequado, depois que finalizou a plataforma, você não consegue mais alterar. Vocês vão ter que aguardar a aprovação do MINC para depois ter essa opção de fazer os ajustes necessários, mas tudo com autorização do Ministério da Cultura.
Lembrando que na CUT-BR, nós temos os campos a serem selecionados, conselhos de cultura, consulta a fóruns coletivos de cultura, outras instâncias de participações oficiais, virtual, aberta, audiências públicas. Então, se você fez todas essas modalidades, ou mais de uma dessas, você pode sinalizar ali no seu par, tá joia? E depois seguir para o próximo passo, que é o preenchimento do plano de aplicação de recursos, onde nós vamos iniciar essa apresentação de toda a estrutura, a tipologia, a descrição e todas as questões de orientações de metodologias que será feito através dos campos destinados ao preenchimento do par. Lembrando que ele segue até o dia 31 de agosto com a plataforma para ser inserido. Aqui, nós já vamos para o preenchimento das metas, né? Meta 1, meta 2 e meta 3. Lembrando que a meta 1 vai entrar todos os programas, o fomento, bolsa, premiação, enfim, toda essa grande ação de fomento, como também aquisições, reformas e afins. Na meta 2, será para os municípios de forma obrigatória acima de 360 mil, que é da Política Nacional Cultura Viva, aonde 25% deste recurso é destinado à meta 2 e depois também a destinação de distribuição dentro da Cultura Viva para os pontos e pontões de cultura. E a meta 3, que é a operacionalização, esse auxílio que vocês podem ter até 5% do valor para a execução, para vocês terem consultorias, assessorias, para auxiliar no bom encaminhamento da execução da lei. E também o programa de formação de gestão pública, que também entra na meta 3, que logo mais à frente nós vamos detalhar um pouquinho melhor o que é cada meta para vocês. Lembrando que vocês precisam preencher, e do ladinho tem a calculadora, então não tem como errar. Se ficar sobrando recursos que vocês não inseriram nas metas, não vai avançar, e a calculadora vai ficar mostrando embaixo ainda o recurso que está disponível, ali naquela partezinha verde, tá bom? Então, não tem a possibilidade de ficar sem aplicar todo o recurso para avançar. Enquanto você não distribuir tudo exatamente o valor que você propôs na meta, na distribuição do subelemento abaixo, no incluir ação, você não segue para frente com a plataforma. Lembrando, pessoal, que o envio do plano de aplicação vocês vão submeter ao Ministério da Cultura. Então, vai ser passado por toda uma avaliação para ver se todos os itens que vocês lançaram irão corresponder ao que foi sugerido dentro do plano de aplicação de recursos. Tendo alguma ressalva ou algum outro adendo que o Ministério precisa fazer, ele vai oficializar vocês para que possa fazer essa alteração dentro do plano. Mas isso autorizado pelo Ministério da Cultura. E após você ter feito todas essas questões, vai aparecer esta imagem, a confirmação de envio, pedindo para você aguardar as novas orientações. Isso significa que o seu plano de aplicação de recursos já foi enviado para o Ministério da Cultura. Agora é aguardar ser aprovado e, posteriormente, os recursos repassados nas contas específicas que vocês abriram assim que vocês fizeram a adesão do plano de ação. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês alguns passos e algumas informações importantes sobre essa habilitação do plano de aplicação de recursos junto ao Ministério da Cultura, onde vocês podem acompanhar também cronograma, toda essa execução, todas as informações no site do Ministério da Cultura, na aba Assuntos da Política Nacional Aldir Blanc. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor o que é a meta 1. O que eu posso fazer da meta 1? No meu par, eu posso fazer o fomento cultural, a contratação de serviços diretos, através de regramento da Lei 14.133, que é a Lei de Licitação, obras, reformas e aquisições, aquisição de bens culturais, subsídios a espaços culturais, conforme está determinado na Lei 14.399 de 2022, o Programa Nacional de Requalificação de Infraestrutura Cultural, que foi normatizado através da portaria do MINC de 218 do ano de 2025. Também o Programa Nacional de Apoio às Ações Continuadas, que é da portaria 216 de 2025,
e o Programa Nacional Aldir Blanc de Formação em Gestão Pública, que também está na portaria 217 de 2025. É muito importante que todas as portarias, leis e normativas que forem saindo, gestores, vocês estejam por dentro para fazer uma boa aplicação deste recurso. Então, na meta 1, nós temos um leque de possibilidades a ser trabalhado enquanto gestão municipal, enquanto circulação e fomento para os fazedores de cultura. Na meta 2, nós estamos falando da Política Nacional Cultura Viva, que é instituída pela Lei 13.018 de 2014, que prevê fomento a projetos de pontos de cultura, fomento a projetos de pontões de cultura, o Prêmio Cultura Viva de pontos e pontões de cultura e as bolsas Cultura Viva, que é a concessão de bolsas para mestres e mestras das culturas tradicionais e populares, e o Fórum Ideia de Pontos de Cultura. Lembrando que a meta 2, ela é apenas obrigatória para municípios que recebem acima de R$360 mil. Municípios abaixo deste valor não têm obrigatoriedade. Ah, mas eu gostaria de trabalhar no meu município. Tudo bem, você pode fazer adesão, tá bom? Não é proibido. Mas você lembrando que precisará respeitar todos os percentuais que é estipulado para a Política Nacional Cultura Viva. E na meta 3, que são os custos operacionais, vocês podem ter o Programa Nacional Aldir Blanc de Formação e Gestão Pública de Cultura, financiando aí diárias, passagens, como também a gestão e operacionalização, que é para vocês terem esse auxílio de consultoria para execução, construção de editais, pareceristas, formação para gestão e afins. Lembrando, pessoal, que nas metas a gente precisa já estar previamente definidas e também tem as pré-definidas pelo Ministério da Cultura, que é disponibilizada na plataforma. Mas é muito importante respeitar o que a CultBR irá apresentar para vocês. Um caso das ações já definidas é o Cultura Viva, que são para os municípios, estados e DF, que é obrigatório fazer a aplicação deste recurso. Não tem como, se o seu município recebe acima de 360 mil, deixar de executar a política Cultura Viva. Automaticamente, o seu PAR não será aprovado, porque você estará pendente com as ações obrigatórias. Lembrando o que são essas divisões de metas e ações gerais, né? A meta 1, as ações gerais são ações que os entes federativos irão implementar com vistas no fomento cultural por meio de chamamento público, direcionando ações diretas a serem desenvolvidas pelo ente, né? Isso incluindo a realização e apoio às ações continuadas, os gastos e investimentos para aquisição de bens culturais, obras e reformas de espaços culturais. Lembrando que este valor, ele não é apenas para fazer editais de fomento no chamamento público. Vocês podem também separar um percentual para melhorias dos equipamentos culturais de vocês. Precisamos melhorar a acessibilidade? Precisamos ter corrimões? Precisamos fazer uma obra para ter um banheiro com acessibilidade? Então, quando a gente fala na melhoria dos espaços culturais que atendem à nossa sociedade, nós não estamos falando apenas em aquisições de acervos, de computador, mas sim também na melhoria do espaço para o acesso com acessibilidade para todos. Porque quando a gente fala em acessibilidade, não é apenas a rampa para o cadeirante, a rampa também que é para o idoso, que é para aquele que tem mobilidade reduzida. Então, estruturar este acesso também nas estruturas de vocês. Então, vocês podem separar uma parte desse recurso para esta ação. Já na meta 2, a Política Nacional Cultura Viva, né? Ela vem com base comunitária do Sistema Nacional de Cultura, que é o nosso programa nacional que foi criado em 2004. Que se tornou, inclusive, política nacional em 2014, reafirmando e confirmando o reconhecimento do acesso aos bens culturais, que é um direito básico e importante e uma obrigação aos estados, inclusive, que recebem um montante superior aos municípios. Então, é muito importante entender o que é a Política Nacional Cultura Viva e como é a sua atuação nos territórios, distribuídos aí em todo o nosso país. Lembrando que
A Política Nacional Cultura Viva, ela irá visar a construção da cidadania cultural, tá? Então, a gente não fala em cultura viva sem consciência de direitos e de acesso a todos aqueles que precisam estar mapeados nesse território do fazer cultural, no reconhecimento das ações, dos pontos de culturas que fomentam a cultura também, além do poder público e afins. Já a meta 3, nós vemos os custos operacionais, né, que já é tradicional, nós já estamos vivenciando a meta 3, desde a Lei Paulo Gustavo, ciclo 1, ciclo 2, tendo essa possibilidade de vocês terem uma comissão de seleção de projetos boa e capacitada para fazer toda essa avaliação e até mesmo na condução das questões administrativas da construção dos editais, das construções dos editais de estrutura de resultados e afins, tudo aquilo que você precisa para entregar com transparência o trabalho à sociedade, aos fazedores de cultura. Então, é muito importante nós detalharmos e entendermos o que são, então, o fomento cultural, como nós já estamos acostumados, né? Visa estimular a criação e a produção e a divulgação dos bens materiais, né? Diferentes formas de financiamento, como editais, fundos culturais, patrocínios e afins. É que a gente pode trabalhar dentro do fomento cultural, possibilitando também que o proponente apresente um projeto dentro do item que ele está se propondo a disputar para captar esse recurso e fazer uma ação descentralizada conforme proposta no seu projeto. E desta forma, trazendo a sociedade para dentro também deste fazer cultural, gerando cultura descentralizada além da gestão pública. Já a contratação de serviços direto, é muito importante a gente entender que a contratação diretas na cultura também é conhecida como contratação sem licitação, tá bom? Que ocorre em situações específicas quando a lei permite dispensar a disputa licitatória. Então, lembrando que quando nós falamos da lei 14.133, a gente está dizendo da lei de licitação, que tem o decreto que regulamenta os valores de compra direta, de dispensa de licitação, inexigibilidade, processo de licitação presencial e eletrônica. Então, vocês vão compreender o que melhor atende à ação que vocês estão propondo nessa contratação de serviços diretos. Lembrando que quando a gente fala em contratação de serviços, não é contratar servidores de forma direta ou indireta para a gestão pública, tá? É vedado. Não podemos usar o recurso da Lei Aldir Blanc para pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Cultura, mas sim usando esse serviço para as ações que vocês colocaram dentro de aquisições, obras e melhorias aos espaços públicos culturais. E lembrando que a Política Nacional Aldir Blanc permite que os entes realizem essas contratações para execuções das ações culturais, tá bom? Então, se você tem dificuldade com o seu jurídico, com o seu financeiro, apresente todo o regramento de leis, demonstrando o que pode e o que não pode, e vai nortear todas essas ações. Quando nós falamos em obras, reformas e aquisições, na Política Nacional Aldir Blanc, é previsto a possibilidade de usar o recurso para obras, reformas e aquisições e equipamentos imobiliários, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma biblioteca que precisa de melhorias no acervo, que precisa de um computador e uma impressora para fazer as ações, porque não tem, precisa de uma mesa, uma cadeira, porque a gente não tem, porque a gente sabe, pessoal, que essa é a realidade de muitos municípios ainda, não é de todos, tem municípios que têm já uma potência, uma estrutura muito boa, mas se a gente precisa melhorar o nosso equipamento cultural, o nosso centro cultural, a nossa biblioteca, você pode separar uma parte desse recurso dentro do PAR, prevendo essas ações para serem utilizados, tá bom? Então, é muito importante que vocês prevejam no PAR de vocês. Se está previsto no PAR, ótimo, pode executar, fazendo todos os encaminhamentos corretos dentro da contratação, da licitação ou do serviço direto que a 14.133 te possibilita. Quando nós falamos de aquisição de bens culturais, nós estamos nos referindo também ao valor, né, cultural dos nossos itens, como obras de artes, objetos históricos, materiais arqueológicos, bens imateriais e com tradição e conhecimento. Então, você pode também fazer aquisições de bens culturais
para os espaços de cultura, tá bom? Conforme está previsto. Lembrando que o subsídio a espaços culturais, que está previsto no artigo 7º da Lei 14.399 de 2022, é muito claro, né? O subsídio a espaços culturais será um recurso financeiro destinado à manutenção e funcionamento de espaços artísticos culturais, como teatros, museus, centros culturais e outras instituições. Lembrando que este auxílio terá como objetivo apoiar a continuidade das ações desses espaços, tá bom? É muito importante também prever esse reconhecimento se houver, dentro dos municípios, espaços que promovem cultura de forma descentralizada. Já o Programa Nacional Aldir Blanc Requalifica de Infraestrutura Cultural, ele vai promover a qualificação da infraestrutura no Brasil inteiro, por meio de investimentos em projetos de recuperação, modernização e ampliação dos espaços culturais. Um exemplo, nós temos um museu que precisa ser revitalizado a fachada, nós temos um recurso dentro da Lei Aldir Blanc que vai nos possibilitar fazer isso, irá nos ajudar. Você pode fazer, aderindo ao Programa Nacional Aldir Blanc de Requalificação e Infraestrutura Cultural. Lembrando que os programas recentemente foram lançados para auxiliar vocês mesmos em todas essas construções. Nós estamos falando também do Programa Nacional Aldir Blanc de Apoio a Ações Continuadas, pessoal, que irá propor um modelo de fomento à cultura e artes no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, com suporte a grupos, escolas livres, eventos culturais, independentes e com a atuação estável. Então, nós temos também essa possibilidade de apoiar esses espaços, esses grupos que promovem todas essas ações junto ao Programa Nacional de Apoio e Ações Continuadas. E aí nós temos também um Programa Nacional Aldir Blanc de Fomento em Gestão Pública de Cultura, que é muito importante, porque está voltado para a capacitação de vocês, gestores públicos, técnicos, conselheiros da gestão pública da cultura, por meio das diretrizes metodológicas e pedagógicas. Resumindo, vocês vão poder ampliar o horizonte de conhecimento para melhor aplicar a Lei Aldir Blanc aí no seu município, com eficiência e com recursos que realmente estão bem distribuídos. Então, vocês têm essa possibilidade também, no Programa de Formação em Gestão Pública da Cultura, de melhorar o fazer cultural de vocês enquanto gestão pública, tanto gestores quanto os técnicos e conselheiros de cultura também, que estão aí ligados, né, à gestão através de eleição. Já na meta 2, pessoal, nós estamos falando das definições da Política Nacional Cultura Viva. Então, lembrando que o fomento de projetos de pontos de cultura são instituições privadas sem fins lucrativos, com ou sem CNPJ. Tá? Quando a gente fala dos coletivos, né? Os coletivos estão aqui inseridos também na Política Nacional Cultura Viva. Não tem CNPJ, mas tem comprovação, campo de atuação, tudo que possibilita comprovar que este ponto, ele realmente faz cultura, ele é reconhecido pelo município, pelo Estado, pelo governo federal. Vocês podem ter acesso também à Política Nacional Cultura Viva para as ações dentro das questões locais e regionais. Então, é muito importante a gente compreender tudo isso, que os fomento de pontos de cultura são instituições privadas sem fins lucrativos, com finalidade na cultura ou na educação, atrelando cultura e educação no desenvolvimento do ponto também, tá? E na área que você está, na instância que você está sendo reconhecido. Ah, Rodrigo, o meu ponto aqui no município a gente reconheceu pelo conselho, temos até uma lei normativa, maravilha, vocês podem trabalhar todas essas questões também. Aí nós vamos falar do Prêmio Cultura Viva, de pontos e pontões de cultura, que é o quê? A concessão de prêmios no âmbito da Política Nacional Cultura Viva, que tem a sua instrução normativa de número 8, de 11 de maio de 2016, que regulamenta como vocês vão trabalhar toda essa questão. Lembrando que o objetivo da premiação é reconhecer a relevante contribuição de trabalhos, projetos e iniciativas das ações culturais desses pontos e pontões. Não é meramente abrirmos um ponto, vamos injetar um dinheiro lá, sem nenhuma ação que
comprove que esse ponto realmente está trabalhando, está atuando. Você está fazendo um reconhecimento, uma premiação. Então, bastante cuidado quando for aplicar esta questão, porque a gente precisa ter isonomia do processo e que esse ponto seja mesmo um ponto de fazer cultural, de desenvolvimento cultural, tá? Até porque nós estamos falando de uma doação sem encargo, né? Uma modalidade de premiação cultural que tem aí a sua relativa execução de recursos dentro dessa ação do ponto de cultura, as suas prestações de contas. E também nós temos, dentro ainda do Cultura Viva, a Bolsa Cultura Viva, essa concessão de bolsas, né, para os mestres e mestras das culturas tradicionais e populares, que é muito importante a gente valorizar os nossos grandes mestres e mestras, que contribuem para que a nossa cultura cada vez mais amplie, cresça e possa chegar em lugares que a gente nem imagina, em lugares que estão aí privados de acesso mesmo à cultura. E depois o fórum e até de pontos de cultura, que são, né, pessoal, espaços de discussão, trocas de experiências entre os pontos de cultura e que têm o objetivo de fortalecer o exercício do direito cultural e da promoção da atuação de cultura em rede. Nós estamos falando de grupos que se comunicam e fazem a cultura além ponto de cultura fixo, né? Vai para essa ampliação para promover mesmo a difusão cultural. E na meta 3, nós estamos falando dos custos operacionais, né? Que já estão definidos no PAR, conforme vocês vão programar. Então, é muito importante lembrar que o Programa Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Gestão Pública da Cultura, ele prevê diárias e passagens, que são despesas referentes às diárias e passagens de deslocamento pertinentes à participação do público-alvo da formação. Então, se vocês estão inclusos nessa questão formativa da meta 3, vocês podem utilizar também o recurso para esse fim, que é deslocamento e passagem daquelas pessoas que estão, enquanto gestores públicos, técnicos de cultura, operando e se capacitando para uma melhor ação e atuação dentro do poder público, dentro da esfera e até mesmo conselheiro. Mas lembrando que está dentro do percentual dos 5% da meta 3, tá bom? Quando vocês vão fazer adesão ali na meta 3. Lembrando que a gestão e a operacionalização da Política Nacional Aldir Blanc devem ser utilizados com ações no planejamento, implementação, monitoramento e avaliações e ações também das iniciativas culturais. Então, é muito importante a gente observar também esses aspectos. E aí, pessoal, só para a gente... aqui eu já vou passar à frente, que nós já falamos, né? É muito importante entendermos o que são esses territórios, né? O que caracteriza o território. É muito importante entendermos que é a atividade que será desenvolvida como uma ação de recorte espacial. No entanto, a ação ela vai ser voltada nos contextos específicos para vulnerabilidade econômica ou social, baixa oferta cultural, áreas de povos e comunidades tradicionais. Então, todos aqueles que estão nos territórios mais afastados, menos visíveis, ou até mesmo invisíveis, né? Porque a gestão pública não chegou até lá. Então, a Lei Aldir Blanc te possibilita você ter este mapeamento do território. Lembrando, pessoal, que vocês precisam fazer escutas públicas, mapeamentos culturais, para quê? Para vocês entenderem toda a demanda que existe no seu município. Para vocês não dizerem, por exemplo, eu não tenho território indígena, mas está lá o território indígena, né? Então, é importante mapear, é importante ir fazer visitas, fazer escutas públicas descentralizadas em territórios, porque nós sabemos da realidade de cada um. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa observação. Lembrando que esse campo dos territórios irá atender o artigo 6 do inciso 2 da Política Nacional Aldir Blanc, que vincula a utilização de 20% dos recursos a ações em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como áreas de povos e comunidades tradicionais, que está previsto no artigo 15 da Instrução Normativa 10 de 2023, que irá criar os mecanismos de descentralização e desconcentração territorial e regionalização do recurso, tá joia? Então, é muito importante lembrar que 20% desses recursos devem chegar nessas áreas
que a gente costuma dizer que às vezes é difícil acesso, porque a comunidade muitas vezes não chega ao poder público e o poder público não chega a essas comunidades. Lembrando que quando vocês preenchem o par, vocês vão colocar ali também uma lista dizendo aonde vocês vão chegar, aonde esse pessoal. Pessoas que estão em áreas de desastre natural, assentamentos, conjuntos de interesse social, habitacional, favelas, periferia. E aí vem o seguinte ponto, pessoal. A gente escuta muito, mas eu não tenho periferia no meu município. Você não tem nenhum bairro de vulnerabilidade, com menor desenvolvimento. É muito importante entendermos o nosso processo de construção do par. Então, mapeiem realmente todas as pessoas, porque todo município tem uma região dele que não é de grande poder aquisitivo ou que muitas vezes não tem acesso à cultura porque está privado mesmo. Então, é importante termos toda essa atenção. É a mesma questão da pauta específica. É muito importante nós lembrarmos que as políticas públicas, elas vão muito além só do fazer cultural básico, né? Envolve a cultura alimentar, pessoas com deficiências, a cultura digital, imigrantes, LGBTs, cultura, memória e direitos e afins. Como vocês vão notar que o PAR já vai trazer todos esses campos para serem mapeados. As ações afirmativas. Não tem como falar em ações sem ter a busca ativa, as categorias, as cotas, os critérios diferenciados dos editais específicos, se for o caso, e outras que vocês podem sugerir também, que irão trabalhar dentro das possibilidades que é toda essa elaboração do PAR. Então, lembrando, gente, que a ação afirmativa é obrigatória, tá? Não tem como você construir um edital que não prevê cotas, não tem como você fazer um edital que não vai ter essa busca ativa, que vai chegar em todos os cantos do seu município. Aí vem o grande desafio dos grandes centros. Como eu vou chegar? Como nós vamos conseguir trabalhar tudo isso? Descentralizando as ações para chegar em todas as localidades. Aqui são alguns espaços e equipamentos culturais, né, que vocês também podem sugerir, e alguns até estão lá para preenchimento, né? Lembrando que quando a gente fala de melhorias dos espaços culturais, vai muito além só da biblioteca ou da Casa da Cultura. Como vocês podem ver, entra inúmeras outras ações, inclusive o circo itinerante, né? Inclusive a escola de samba, espaços de alimentação e cultura, dança, música, Fab Labs, o Movicel, que é essa grande novidade. Então, é muito importante entendermos quais são os tipos de espaços e equipamentos culturais que nós podemos chegar também com recurso. Lembrando que os subsídios aos espaços, né, existe a atividade que está prevista no artigo 7, 9º e 10º da Lei 14.399 de 2022, né? E quais são os requisitos para o benefício? Ter atividade cultural e regular de acesso ao público, aonde vocês, enquanto gestores, podem destinar um valor mensal por espaço, de 3 mil ao mês, de 10 mil anual no mínimo, ou de 36 mil, ou no máximo 120 mil. Então, já está categorizado a questão de como você vai trabalhar essa questão dos subsídios aos espaços, tá? Lembrando que o valor pode ser utilizado para custear atividades de meio, como manutenção do espaço, ou atividades afim, tá? Atividades culturais. Então, vocês podem fazer a gestão desse espaço com esse recurso. Lembrando que as instituições beneficiadas devem ter mais de 2 anos de funcionamento comprovado. Não adianta vocês abrirem a toque de caixa só para conseguir subsidiar o espaço. Precisa de ter, no mínimo, 2 anos em funcionamento e comprovando esse funcionamento. E o que está vedado nesse subsídio? O vínculo à administração pública, fundados ou mantidos por empresas ou grupos empresariais, geridos pelo Sistema S, e casas de espetáculo com financiamento empresarial exclusivo. O que é vinculados a essa administração pública? Quando a associação, o ponto, o coletivo está ligado diretamente à prefeitura, à Secretaria de Cultura. Neste caso, está vedado, né? E os demais casos de grandes grupos empresariais, o Sistema S, que é uma grande potência,
e também casas de exclusiva de financiamento empresarial, onde tem vários sócios e tem uma arrecadação muito boa. Então, neste caso, está vedado. Então, a regra, pessoal, para poder aderir ao programa Infracultura, os estados, o Distrito Federal e os municípios que recebem repasses superiores a 2 milhões de reais, tá bom? Que são oriundos da Política Nacional Aldir Blanc. Então, fica muito claro que poderão aderir ao programa Infra aqueles que têm o repasse superior a 2 milhões de reais. E a regra para os entes que recebem esses repasses superiores a 2 milhões de reais deverão aplicar no mínimo 10% do valor recebido na Política Nacional Aldir Blanc. Então, tem regramento também para você fazer adesão ao programa. Já na meta 2, quando nós falamos da Política Nacional de Cultura Viva, é importante lembrar que estados, Distrito Federal, deve aplicar pelo menos 10% dos recursos totais para esta meta, tá? E lembrando que a regra para os municípios que recebem mais de 360 mil é aplicar no mínimo 25% dos recursos também na meta 2. Aqui nós temos toda a base normativa de como está se compondo todas essas legislações, os atos normativos que o Ministério também tem colocado, e nós temos também as instruções normativas no âmbito dos procedimentos administrativos, de acessibilidade e da política Cultura Viva. E aqui eu deixo para vocês também alguns documentos de referência, né, que vocês podem acessar como base para entender o plano de aplicação de recursos e dar total transparência à estrutura. E aqui, pessoal, é muito importante vocês anotarem o e-mail do escritório e do Comitê de Cultura. Tem dúvidas? Precisa sanar essas dúvidas? Entre em contato pelo escritório.mt@cultura.gov.br. Quer falar com o Comitê de Cultura, entender a sua atuação no território? Use o endereço eletrônico comitêculturamt@gmail.com. Aqui você vai obter as informações referentes a todo esse processo. Então, aqui eu quero agradecer vocês, né, que participaram para entender um pouquinho desse regramento. E agora, neste momento, nós iremos apresentar para vocês a questão do Fundo Municipal de Cultura. É muito importante entendermos, pessoal, que o fundo, ele deve ser inserido toda a sua documentação no Sistema Nacional de Cultura, mas para você acessar este fundo lá na TransfereGov, ele precisa estar cadastrado lá também. Nós tivemos alguns municípios neste ciclo agora que já vão ter o Fundo Municipal de Cultura em funcionamento junto à Lei Aldir Blanc, porque estavam cadastrados, regulamentados, para receber também através de fundo a fundo. Isso é muito importante. Então, neste momento, eu vou ser bem breve com vocês, né, que já são 10h07, nós já estamos aqui há 1 hora. O módulo no TransfereGov, tá? Como nós vamos fazer essa inclusão no TransfereGov? Lembrando que não é apenas fundos com CNPJ que conseguem fazer a inserção. Os sem CNPJs também. Mas lembrando que um fundo sem CNPJ, ele não está cumprindo todo o marco legal. Então, é muito importante vocês regularizarem o fundo, estruturar a regulamentação, criar o CNPJ junto à Receita Federal para ter um fundo ativo em funcionamento e criando mecanismos para captação de recursos direto neste fundo. Tá? Lembrando que para cadastrar o fundo, nós precisamos que o ente seja FAF1, FAF2, tá? Cadastrador, o FAF cadastrador, que vai conseguir cadastrar. Então, lembrando que o usuário que não tem esse perfil, infelizmente, não vai conseguir realizar este cadastro. Então, vamos lá. Nós vamos acessar a plataforma TransfereGov, que é tradicional. Normalmente, nós sempre acessamos ali para ir nas transferências fundo a fundo. Dessa vez, nós vamos fazer um acesso um pouco diferente. Clique, então, no ícone da TransfereGov. Depois, nós vamos em Cadastro. Você vai clicar em Acessar. Depois, você vai logar, né, com o login cadastrador FAF1. Após feito isso, vocês vão entrar com seu CPF e com sua senha. E vão entrar na plataforma. Depois que vocês entrou, já vai puxar ali o nome de vocês, tudo bonitinho, porque vocês já são cadastradores. Aí vocês vão lá nos 3 pontinhos, 4 pontinhos
em cima e vão clicar no menu. Clicando no menu, vocês vão na opção Cadastro. Aí vocês vão clicar ali em Cadastro. Vai abrir várias opções. Vocês vão clicar em Fundo. Depois, vocês vão, em cima, na parte superior direita, Incluir Fundo. Ah, Rodriguinho, não está aparecendo Incluir Fundo para mim. Então, você não é um ente cadastrador. Você vai precisar de um login que seja cadastrador, que tenha esse acesso. Depois, clicando Incluir Fundo, vocês vão abrir um outro campo e vai digitar o CNPJ do Fundo Municipal de Cultura e vai buscar junto à Receita. Depois que buscou, vocês vão adicionar e já vai aparecer aqui os dados básicos para a inclusão desse fundo. Aí vocês vão salvar. Seguindo, vocês vão vincular a esfera, né? Lembrando que você vai selecionar se é federal, estadual, municipal, o fundo a qual ele está vinculado. No caso de vocês, será a esfera municipal, vinculado à Secretaria de Cultura, ao Departamento de Cultura. E vão preencher todas as informações do complemento. Lembrando que não pode deixar os campos obrigatórios em branco, senão você não consegue seguir adiante. Então, telefone, e-mail e o fundamento legal do seu fundo é obrigatório. Ah, mas vamos deixar sem o telefone adicional? Se você tem um outro contato na sua secretaria, coloque, é muito importante para você ter esse acompanhamento. Depois, nós vamos inserir os dados básicos, tá bom? Ao final da tela, né? Nós vamos adicionar ali os anexos que comprovam as etapas de toda a sua estruturação do Fundo Municipal de Cultura. Então, você vai selecionar o arquivo e o tipo de anexo. Vocês vão colocar ali a descrição do que é e adicionar. Adiciona, se você tem lei, adiciona lei. Se você tem regulamentação, tudo que você tiver, cartão CNPJ, você pode adicionar ali também e salvar. Depois, nós vamos lá realizar a complementação de dados, nos dados básicos, tá? Então, você depois vai seguir para a próxima página, que é a inclusão do fundo, e vai em usuários. Depois, você vai adicionar o usuário. Esse usuário é que vai fazer a gestão do Fundo Municipal de Cultura. Depois que você adicionou o usuário, ele será o responsável por operacionalizar o fundo do órgão legal, tanto da secretaria quanto do departamento. E aí você também pode cadastrar mais de um usuário. Por exemplo, quero cadastrar o convênio, que sempre está ligado diretamente a todas as secretarias. Nós podemos também cadastrar a pessoa responsável pelo convênio, tá bom? Aí depois vocês vão fazer todo esse campo aqui de preenchimento do ente, detalhar, né? Inclusive, aproveitar. Se não é FAF2, se não é algum desses itens que vocês entendem como necessário para a operacionalização do fundo, vocês vão selecionar nos campos das caixinhas, colocar o cargo, o e-mail, o telefone dessa pessoa e vai confirmar para vincular. Depois, vocês vão para a inclusão de usuário externo, né, com CPF e busca na Receita, que são as pessoas que podem estar junto com você fazendo essa operacionalização do seu fundo. Vai seguir o mesmo detalhamento, preenchendo o que essa pessoa pode ter acesso nos perfis e o cargo, o e-mail e o telefone a qual essa pessoa é para poder operacionalizar. Depois que você fez a inclusão do fundo, é muito importante observar os próximos passos, né? Que é cadastrar o usuário para que ele consiga fazer o primeiro acesso no módulo. Isso tem acontecido muito, pessoal. O pessoal faz todo esse cadastro, tanto para ser um ente cadastrador além fundo, como também no fundo, e não dá o termo de aceite. Você vai aparecer lá nos usuários cadastrado, mas sem íconezinho azul, do homenzinho com mais. Se você não aparecer com esse ícone, você não está habilitado para fazer nenhuma operação aqui dentro da TransfereGov. Então, é importante depois você ir lá e dar o termo de aceite, tá bom? E aí você também observar se o mandato está atualizado, do prefeito, a documentação e tudo mais. Então, aqui vocês vão incluir, né, toda a questão do mandato, quem é o responsável legal, preencher todos esses campos e fazer a inclusão do mandato também, tá? Porque vocês precisam estar dentro do período vigente
do mandato para fazer a operacionalização do fundo. Não tem como usar um login de outra pessoa que já não está mais vinculado para fazer esta ação. Ela não vai ter conclusão, porque ela não tem validade de mandato, tá joia? E aí, ok, fazendo tudo isso, você já fez o cadastro para o seu fundo municipal. Então, ele já vai aparecer nas próximas etapas do envio do plano dos recursos e que vocês podem receber através do fundo municipal, direto pela TransfereGov, pelo módulo do governo federal. Ok? Aí aqui, pessoal, vocês também podem fazer o cadastro do fundo sem CNPJ, tá? Eu vou disponibilizar depois para vocês também esse tutorial. Então, vocês vão preencher todos os dados básicos. Você pode ter o seu fundo ali preenchido, tudo ok, bonitinho, sem ter o CNPJ. Mas lembrando que sem o CNPJ, você fica limitado a muitas ações, tá? Depois, no final de tudo isso, vocês terão o detalhamento do histórico, mostrando tudo que vocês fizeram de inclusão, as pessoas que estão habilitadas, o mandato que está apto para operacionalizar a aba do fundo, bem como das transferências fundo a fundo aqui na TransfereGov, tá? Aqui vocês vão ter todas essas informações. Lembrando, pessoal, que vocês precisam habilitar. Como eu vou habilitar este meu acesso? Lá em cima, do lado do ícone, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Do lado do ícone entrar, onde vocês fazem o primeiro login para dar acesso à plataforma, aqui no ícone entrar, nesse ícone aqui, do ladinho vai aparecer um papelzinho e uma caneta, tá? Vocês vão, depois de feito tudo, deslogar, dá um tempinho aí de 2, 3 minutos, aí vai aparecer aqui, vocês vão clicar, aí vai aparecer todos os termos, condições, vocês vão rolar a página até o final, e lá embaixo vai ter o termo de aceite, um quadradinho onde vocês vão clicar e aceitar todos os termos e condições de uso. A partir dali, você já estará habilitado. Se você não fizer este processo final, você apenas vai ficar com o seu cadastro feito, mas sem poder trabalhar dentro da plataforma, tá bom? Ah, Rodriguinho, eu dei o aceite, mas ainda demorou um pouquinho. Pessoal, lembrando que o MGI pede um prazo de até 48 horas, possivelmente, no máximo, até 72 horas. Então, normalmente, quando é feito já pelo alguém que está cadastrado e você dá o termo de aceite, questão de minutos, já libera a plataforma. Mas pode ocorrer um tempo também para avaliação do MINC desse cadastro, do MGI desse cadastro, para que possa aprovar e vocês utilizarem, tá joia? Então, para deixar bem claro essa questão, porque às vezes entra no desespero, porque já cadastrou e não está aparecendo, tá bom? Precisa dar o termo de aceite e aguardar a plataforma fazer a gestão da liberação do seu acesso. E aí, pessoal, agora, neste momento, eu quero convidar quem quiser tirar alguma dúvida, fazer o uso da palavra, tá bom? Está aberto aqui para as discussões e dúvidas. E eu já quero agradecer aqui, né? A nossa sala segue com 36 pessoas. Eu sei que é bastante informação, né? Para um momento só. Mas estamos trabalhando para ajudar vocês mesmo a entender todo esse processo. Porque não é apenas o fazer cultural no solo, é fazer com clareza, correto, de forma ampla e com a participação de todos, conforme o nosso próprio Ministério da Cultura, a nossa ministra potente, Margarete Menezes, tem nos mostrado de que fazer gestão pública com responsabilidade, nós vamos colher bons frutos, bons resultados, e a cultura vai funcionar na prática. Então, o microfone está aberto para vocês que quiserem tirar alguma dúvida. Eu sei que nós já estamos há mais de 1 hora aqui na sala, né? Mas a gente precisava tratar de todos esses pontos importantes. Afinal, dia 31 de agosto, encerra o PAR. Não deixa para a última hora, viu, pessoal? Na última hora, a plataforma começa a ficar congestionada, muita gente lançando, então podemos ter esses probleminhas técnicos e também, até mesmo, problemas com a própria internet local, tá bom? Então, está aberto a palavra para quem quiser utilizar neste momento. Rodriguinho, eu coloquei umas dúvidas aqui, Eliebe.
de Chapada dos Guimarães, coloquei ali no chat, se você puder dar uma olhada. Sim, Liebe, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se você quiser me fazer a pergunta para ser mais rápido, eu também posso ir te respondendo, tá bom? Olha, a dúvida sobre a plataforma, se a gente entrando no Transfere Gov, a gente já vai acessar a nova plataforma. Como é o nome mesmo? Tá. Cult A BR. Cult BR. Como Não, entrar pessoal, lá? não. Isso, vocês não vão fazer esse acesso direto na Cult BR, tá? Pelo Transfere Gov, desculpa. Vocês vão entrar ou digitar lá, né, www.cultbr.gov.br, ou vocês vão entrar lá no site do Ministério. Eu vou até compartilhar a tela e vou mostrar para vocês como fazer esse acesso, tá? Que eu acho que vai ficar algo mais bacana mesmo para vocês entenderem. Precisa cadastrar uma senha específica, Rodrigo? A mesma senha que enviou o plano de ação de vocês é a senha que vocês irão utilizar para o envio do plano, do seu plano de aplicação de recursos, tá bom? A mesma senha, pessoal, que cadastrou o plano de ação, a mesma senha que enviou o plano de adesão, é o que vocês irão utilizar, tá? Vocês vão entrar ali na barra de pesquisa. Quem tem o Transfere Gov, quem entrou lá e mandou o plano de ação, vai entrar igualzinho na Cult BR e vai acessar. Isso mesmo. Ó, como que eu faço para chegar até a Cult BR? Eu vou ali no Google, digito MINC ou Ministério da Cultura e clico na aba do Ministério, né? Aí vai abrir aqui todo o site, vamos guardar, porque a gente precisa contar com a tecnologia da internet, né? E entrando aqui no site do Ministério, pessoal, vocês vão rolar a página um pouquinho abaixo. Ainda deu uma travadinha aqui, mas já vai destravar para eu mostrar para vocês. Que está carregando. Quando vocês entram no site do Ministério, vai ter essa primeira parte que fala do cinema brasileiro, que inclusive aconselho vocês, abram todas essas abas, pesquisem, entendam tudo que o MINC está fazendo neste momento, além da Lei Aldir Blanc, tá? Depois, ó, inclusive já tem aqui regras para o uso do ciclo 1. Vocês vão ir abaixo aqui de todas as matérias, neste primeiro quadradinho, vocês vão clicar no ícone cinzinha, que vai aparecer o Lei Aldir Blanc. Vocês vão clicar na Lei Aldir Blanc e ele vai abrir a plataforma. Aí vocês vão descer, entrar no ciclo 2, aí vai carregar a página. Lembrando que aqui no ciclo 2 vocês vão ter todas as legislações, documentos, tutoriais, materiais orientativos, cronograma, o quanto vocês vão receber por ciclo e no final, tá bom? Aí vocês vão clicar aqui, ó, preencher o par, ou preencha o par, no caso, né? E aí você vai clicar em acessar com gov.br, e aqui já vai te direcionar para aquelas abas que eu mostrei para vocês lá no nosso slide falando sobre o par. A partir daqui você começa o preenchimento do seu plano de aplicação de recursos, tá bom? É bem simples o acesso, não tem muitas dificuldades, não. Ele é bem fácil de compreender, Liebe. Maravilha. E sobre os programas, eu vi que tem, você vai depois compartilhar esse material aí, que tem as normativas das portarias para a gente dar uma olhada, mas a princípio, esse Programa Nacional de Requalificação, eu preciso reservar um valor do par para poder participar ou aderir a esse programa? Você vai precisar aderir, e aí dentro das instruções normativas já vai estar destinado o quanto você vai utilizar dentro desses programas, Liebe. Eu vou passar para vocês esse material orientativo justamente para sanar essas pequenas dúvidas no momento de preenchimento e adesão, porque você pode observar que tem um programa de infraestrutura, por exemplo, né, infracultura, que possibilita você fazer aí toda uma reestruturação. Mas quando o município não tem a Política Nacional Cultura Viva, que vai destinar também nessa aba, você vai também poder utilizar lá no par, como obras, aquisições e reformas, também na meta 1, destinando uma parte do seu valor.
Então, vocês têm os municípios abaixo de 360 mil que não conseguem seguir totalmente o regramento estipulado na meta 2, vocês vão ter uma distribuição também com coerência para auxiliar vocês dentro da meta 1. Mas vocês precisam aderir aos programas para fazer todas essas ações acontecerem. Mas essa adesão aos programas, ela já teria que ter acontecido no momento da escuta, para eu poder apresentar isso para os agentes culturais, e isso entrar nessa pactuação de uso do recurso do município dentro desse programa? É muito importante, Liebe, sempre deixar claro, né, para os fazedores de cultura o quanto será utilizado para o fomento direto, o quanto será utilizado para a melhoria dos espaços culturais. Mas é claro que, se não foi feito tudo isso na escuta pública, vocês têm também, enquanto gestão, essa autonomia de planejamento também interno de vocês. Vocês sabem que, diante da escuta pública, vocês têm um X mapeamento para circulação e difusão cultural através de chamamento público, editais, mas vocês também podem mapear no PAR, no momento da elaboração, as necessidades também internas para a melhoria desses espaços, aquisições e reformas e afins, tá? Então, você pode planejar no seu PAR, não há problema, porque o MINC vai aprovar esse PAR e depois você terá toda essa instrução normativa para seguir aprovada, tá? Tá bom. Obrigada, Rodrigo, é isso da minha parte. Maravilha. Pessoal, se quem quiser depois todo esse material, pode me chamar também no WhatsApp, tá? Demora um pouquinho para responder às vezes, porque é muito corrido, mas eu vou encaminhar tudo para vocês, tá bom? Para vocês terem todo esse material. Eu vou encaminhar, inclusive, ele completão. Aqui eu fiz apenas as partes essenciais para vocês, mas aí eu encaminho as próprias cartilhas do Ministério, que tem todos os programas, todos os regramentos exatos de como vocês podem trabalhar, tá bom? Rosevânia? Seu microfone está fechado, Rosevânia. Isso, Oi, agora bom tá dia. aberto. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? É a Mônica. Eu Oi, trabalho Mônica. ajudo a Rosivânia aqui. Deixa eu te perguntar uma questão. Hoje de manhã nós começamos o preenchimento aqui na plataforma CultBR, fizemos todos os passos. Aí, quando nós chegamos lá naquela questão das ações gerais, nós vamos trabalhar somente com a meta 1. Aí, todo o nosso vai ficar no fomento cultural. Só que aí, depois, eu fiquei na dúvida de como preencher para frente, porque, na realidade, depois vai a questão das ações, né? E aí, quando eu coloquei ali, a calculadora, as ações, não apareceu junto com a calculadora. Não sei se eu estou fazendo alguma questão errada. Aí a gente ficou nessa dúvida, aí nós não conseguimos mais caminhar para frente. E eu fiquei com medo também de ir para frente e fazer alguma coisa errada. Está desligado o seu microfone. Desculpa, pessoal. Como vocês vão usar todo o recurso para fomento cultural mesmo, vocês vão aplicar a meta 1. O que você vai fazer? Você vai lá na meta 1, tem um lapisinho do lado. Você vai colocar todo o valor lá, o valor total, tá? Depois, você vai lá incluir meta. Você vai naquele quadradinho na parte superior direita. Ali você vai colocar o nome da atividade, o valor que você pretende fazer e a descrição da atividade. Aí, por exemplo, de todo esse valor, vamos supor que são 100 mil, 50 mil eu vou usar para fomento cultural. Então, eu vou colocar o valor de 50 mil, a minha atividade e o que eu pretendo trabalhar nessa atividade. Aí, depois, eu vou clicar no maisinho, no subelemento que vai se criar, que vai ficar verdinho, e aí você vai incluir todas aquelas ações afirmativas, o mapeamento, todas aquelas planilhas que eu mostrei que fala sobre as culturas, que fala sobre as cotas, que fala sobre a inserção dos fazeres culturais do município. Ah, mas aí no fomento eu vou trabalhar também a Bolsa Cultural. Então eu já coloquei 50 mil no fomento. Eu vou lá na incluir meta e vou incluir uma nova meta se preciso for. Se não, eu vou ali no maisinho e vou criar a continuidade do subelemento. E ali você vai detalhar e distribuir todo o valor nas linhas de fomento que você vai trabalhar.
E aí a calculadora vai te mostrando lá do ladinho o que ainda está restando, o que está restando. Quando ela ficar totalmente verdinha, 00, é porque você já fez toda essa distribuição e aí você consegue avançar a plataforma. Tá, deixa eu te falar, eu fiz essa questão, só que aí depois ele reporta lá no detalhamento da meta, aí eu fiquei com dúvida, porque na realidade eu já coloquei fomento cultural e o valor, aí fui no lapisinho, lá no maisinho, para ele detalhar a meta. Aí, por exemplo, a gente ia acrescentar primeiro música, um exemplo, um valor X, aí fizemos uma descrição, tudo embaixo. Aí depois ele já foi lá no detalhamento e aí não apareceu na calculadora, apareceu somente acima. E aí eu fiquei na dúvida de seguir os outros passos nesse detalhamento da meta também. Que quando você vai para o maisinho e vai lá naquele quadradinho para detalhar, que começa a mostrar todas aquelas planilhas de preenchimento, você vai preencher de uma forma total. Música popular, artes visuais, cultura e educação, cultura e turismo, cultura e meio ambiente, e aí depois, nos próximos passos, você vai ter a opção de sinalizar se você vai trabalhar com editais específicos ou um único edital. Então, é naquela aba ali, no transcorrer, que você vai fazer isso. Você não precisa detalhar música, teatro, artesanato, um por um. Entendi. Como é o fomento cultural, ele já vai englobar tudo isso daí. Isso, e depois lá nas ações afirmativas, como você vai trabalhar, o que serão as cadeias que você pretende trabalhar e que estavam na escuta pública, aí um edital que vai fazer esse mapeamento, por exemplo. E aí a gente vai direcionar cada um no seu... Isso, aí você vai fazer o mapeamento, né? Tantas vagas para as artes visuais no edital, destinado tantas a cotas, PCDs, povos originários, toda essa questão vai ser trabalhada no regramento do edital. A plataforma você vai colocar de uma forma geral todos os itens que vocês pretendem trabalhar e como vocês vão fazer isso, em um único edital, em editais específicos, aí vocês que vão definir isso no par para o MINC aprovar. Então tá. Só mais uma coisa, para não falar, fazer depois, né? Fomento cultural, aí eu já vou lá para o detalhamento da meta e vou elencar todos aqueles itens, né, que a gente vai estar trabalhando dentro do edital, aí vou avançando que vai dar toda aquela questão. Isso, né? Isso, aí só lembrando que quando você for detalhar a meta, você vai precisar destacar o que você vai trabalhar. Termo de execução cultural, premiação, bolsa, vai aparecer todas essas opções. Então tá. Aí você vai selecionar as opções que você vai trabalhar naquele valor que você está reservando. Se é bolsa, você vai detalhar lá. Se é prêmio, você vai detalhar lá. Se é fomento de forma geral, você vai detalhar lá também, tá? Por isso que você pode pegar esse valor total e depois fazer a distribuição em cada ação que você pretende trabalhar com os editais. Qualquer coisa, se a gente ficar com dúvida ainda, Rosivânia entra em contato com você de novo. Então tá jóia, gente. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos seguir aqui para o encaminhamento final. Jefferson. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Lígia, amigo, tudo parabéns. Bem? Esclarecer algumas dúvidas que nós ficamos aqui. Parabéns pela explicação. Muito obrigado. Primeiro, a cultura viva. Você está me ouvindo, né? Sim. O artigo 2º da portaria 206 de 2025, né? Termo de compromisso, inciso 1º, termo de compromisso cultural para projetos de ponto de cultura juridicamente constituídos. O que nós estamos entendendo aqui? Juridicamente constituídos é somente pontos de cultura com CNPJ, não é? Neste caso, sim, porque daí ele precisa do regramento da Constituição junto à Receita. É por isso que existe toda a distribuição entre os pontos, pontões, e aí as ações dos coletivos sem CNPJ. Dificilmente a gente tem visto pontos sem CNPJ, né? Porque eles querem alçar também apoio de outras esferas e agências e afins. Então, é isso mesmo, vocês precisam seguir esse regramento. E aí, para o coletivo sem CNPJ, um outro regramento. Entendi. Lembrando que tem que ser, pelo artigo 3º, 5 pontos, né? No mínimo, certificado para gerar essa ação, né? No município. Exatamente. Lembrando então é que isso mesmo.
Inclusive, é muito importante fazer este fomento nos municípios para que eles entrem no mapa da cultura e façam a inscrição de seu ponto, documente, porque o Ministério da Cultura, ele vai certificar esses pontos. Então, você já tem a comprovação de que você é um ponto de cultura ativo no seu município. Não é simplesmente, eu tenho uma galera que faz uma ação ali na esquina e não tem documentação nenhuma, não tem reconhecimento municipal, nem estadual, nem federal, aí fica difícil, pessoal, porque a gente precisa seguir as normativas. Certo. Agora, da meta ação 1, ações gerais, né? Uhum. Especificamente o item lá, ou ação 1.2, 1.3, 1.4. Eu fiquei um pouco com dúvida da diferença de contratação direta, que é 1.2, aquela ação 1.2, da dispensa de licitação e da inadmissibilidade. Você poderia só explicar rapidamente? São valores diferentes, por acaso? Obrigado, tá, de antemão. São sim, gente, é muito claro que, na verdade, essa é a única modalidade que a licitação nas prefeituras não tem dúvida nenhuma, porque trabalha todos os dias em diversas secretarias. Lembrando que contratação direta de serviços, compras, é a famosa OF, a ordem de serviço que você comprova a necessidade, a urgência dessa aquisição, que tem estipulado no decreto da 14133 até R$12 mil. Mas lembrando que não é recomendável, tá, pessoal? Fazer essa compra direto de 12 mil. Por quê? Se você vai fazer uma compra de 12 mil, você pode fazer um pregão eletrônico melhorando o preço e até mesmo adquirindo mais produtos. Você pode fazer um apostilamento até para adquirir mais produtos. Então, compra direta, serviço direto até 12 mil na 14133, dispensas de licitação presencial ou eletrônica até 62 mil, e aí licitação de pregão presencial justificável e pregão eletrônico afins, né? O quanto vocês quiserem licitar. Eu não lembro agora de cabeça o número do decreto, mas eu posso passar para vocês, que foi feito uma atualização nos valores, tá? Que aí, no caso de engenharia, já é diferente, né? Engenharia pode entrar até mais de 100 mil por dispensa de licitação. E só para certificar isso aqui, nós colocamos no par contratação direta R$50 mil no 1.2. Então, eles vão mandar corrigir isso, provavelmente. Olha, pode ser que não, porque vai ser um regramento interno da prefeitura, Jefferson, porque o MINC ele vai cuidar apenas dessa legislação direta. E a segunda parte é os próprios municípios que criam também seus regramentos por meio de suas aplicações em consonância com o regramento nacional. Então, pode interpretar nessa direta como uma dispensa de licitação. Tá? Isso também é uma aquisição direta, que eu estou dispensando todos aqueles prazos, todas aquelas ações que vão globalizar os períodos, porque a dispensa é o quê? No mínimo 3 dias de interposição de recurso, não havendo, pode-se dar início à questão contratual. Tá joia? Ok, ficou claro, joia, obrigado. Eu que agradeço, Jefferson. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu até vou pedir para vocês, quem puder falar, porque aqui na caixinha do bate-papo está bastante cheio, daí às vezes eu não consigo ver tudo, tá? Rodrigo. Sim. Liebe, de novo. Sim, Liebe. Sobre o funcionamento do plano, nós aqui na cidade, a gente criou o CNPJ, mas aí houve mudança de gestor, a gente ainda está organizando essa atualização na Receita Federal, não concluímos, e ainda falta concluir também a implementação do Conselho Fiscal, de maneira que, inclusive, o fundo não está cadastrado no Sistema Nacional de Cultura. Então, eu posso optar por não cadastrar agora e cadastrar tudo quando tiver ok lá no Sistema no Sistema Nacional de Cultura, né? Tudo. Pode. O que vocês já têm ok, pessoal, já pode ir subindo, já pode ir atualizando, já vai deixando tudo que é possível organizado já pronto, tá?
Lembrando que lá no PAR, quando você for preencher, você colocou que tem Fundo Municipal de Cultura, e aí não tem CNPJ, pessoal, vocês não vão conseguir avançar na plataforma, tá? Ele vai pedir, a primeira coisa que ele pede é o CNPJ. Então, vocês vão precisar deixar sem preenchimento aquele campo até regularização. Lembrando que o CPF da Cultura, o Conselho, o Plano e o Fundo e o Sistema Municipal de Cultura é necessário e importante para que a gente possa ter uma implementação cultural correta dentro da legislação e cria-se mecanismos também de captação de recursos oriundos de outras fontes para ajudar vocês na fomentação mesmo do trabalho aí, tá bom? Mas não havendo totalmente regularizado, ainda assim eu incluo ali, e isso vai implicar na execução do recurso via fundo, ou mantém-se a conta que foi aberta na hora da aplicação na hora de fazer o cadastro do plano de ação? Não, não vai aferir, tá? Vocês vão cumprindo todas as metas, o envio do plano, tudo certinho, vocês vão receber o recurso após a aprovação do PAR. A única questão é, não deixem sem organizar, porque se em algum momento sair a normativa de que o fundo se torna obrigatório, vocês já estão ok. Neste momento, você vai conseguir fazer toda a operacionalização dos recursos aí dentro do município, Liebe, tranquilamente, tá? Pode ficar tranquilo que isso não vai aferir. Vocês vão usar a conta específica aberta no envio do plano de ação. Ok. E lembrando, pessoal, que agora nós não estamos mais já em cima da aferição de 60%. Então, os municípios que não têm a dotação orçamentária, é necessário já criar, tá bom? Você vai ter que criar de forma de crédito especial, e depois você já aproveita que nós estamos neste momento que os municípios estão elaborando a sua LOA, para inserir já na LOA até 2029. Então, quem não tem ainda adequação orçamentária, já providencia, porque será necessária para a aplicação do ciclo 2. A conta, pessoal, vocês veem lá mesmo no Transfere Gov, fundo a fundo, vai entrar no programa, aí vocês vão lá em dados bancários, tá? Lá vocês vão ver o número da conta, até para vocês já passarem para o financeiro, para quando o recurso estiver em conta. É claro que o MINC vai fazer um comunicado oficial, vocês já sabem qual conta vai operacionalizar. Ronaldo, vamos ver aqui, no caso das TEIAs e fóruns, é possível o próprio município fazer a gestão e aplicação dos recursos ou apenas OSCs? Olha, pessoal, precisa prever lá no plano de aplicação, tá? O município ele pode realizar diversas ações de forma direta também, mas é importante, se você tem uma OSC aí, pode usar a 13019, dar mais legalidade, mais amplitude, mais clareza no processo, é importante também, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Seguimos para os encaminhamentos finais. Lígia está por aí para fazer a sua fala. Gente, olha, eu quero ressaltar que vocês têm um escritório que é extremamente parceiro, tá? O Ministério da Cultura, com o escritório em Mato Grosso, tem trabalhado, se desdobrado com Lígia, coordenadora, com José Ricardo, trabalhando todas as questões da Rouanet, ali fortemente para deixar vocês sempre munidos de informações. Então, utilizem deste espaço de fala de vocês junto ao escritório estadual, para ter aconselhamentos, para fazer o correto, que nós temos uma equipe aí, uma galera trabalhando muito por vocês. E o Comitê de Cultura também, conheçam as ações, sigam o Instagram do Comitê de Cultura MT, para vocês verem os trabalhos lindíssimos que estão sendo realizados. Lígia está por aí, não está em atendimento... Porque às vezes é isso, né? A gente dá uma saidinha porque precisamos. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Desejo um dia excelente, uma terça-feira maravilhosa e que nós possamos concluir até o dia 31 de agosto excelentes planos de aplicação de recursos. Mato Grosso foi 100% na adesão dos recursos.
E aí, a gente não pode ficar de fora, né? Temos que fazer um par caprichado, chamando todos os nossos fazedores para dentro da gestão, que é uma forma de vocês também conhecerem esses fazeres que estão, às vezes, esquecidos, e eles também compreenderem como vocês têm trabalhado fortemente na gestão. Pessoal, um forte abraço, uma ótima terça-feira e muito obrigado a todos. E na quinta-feira nós temos outra capacitação sobre prestação de contas de projetos culturais, que é aberto para todos os fazedores de cultura e para vocês gestores também, tá bom? Então, quem quiser participar, nós vamos gerar o link, eu vou reencaminhar para todos vocês e serão muito bem-vindos. Um ótimo dia a todos e um abraço. Até breve. Bom dia. Obrigada. Bom dia, boa semana. Tchau. Obrigado, Liebe.